aí, pessoal, como é que vocês estão? Hoje a gente vai falar sobre um tópico bem gostoso de se trabalhar. Não é muito cobrado, só alguns editais que vem trazendo. Muitos vem trazendo ali na parte de odontopediatria, mas eu gosto de trazer porque mistura bastante, né? Mistura com aí o atendimento a pacientes especiais, que são as lactantes, as gestantes. Então eu trago para cá, para esses tópicos adicionais, a parte da amamentação. Então hoje a gente vai resolver também algumas questões no mesmo vídeo, tá? Então o vídeo não vai ser separado com as questões, a gente vai trazer a teoria e depois as questões no mesmo vídeo, beleza? Então, vamos começar a falar sobre a amamentação, o aleitamento materno, né? Gente, é um tema, assim, que é importante para a gente ter principalmente a conscientização, tá? No início da vida do bebezinho, o leite materno, ele vai reunir todas as características nutricionais ideais para que aquele bebezinho se desenvolva. Então, ele é um alimento altamente digestivo, altamente nutritivo, altamente preventivo, porque ele é constituído por imunoglobulinas que vão reforçar a imunidade do bebê contra doenças alérgicas, infecciosas. Então, ele é, assim, de extrema importância para diminuir a mortalidade e a morbidade infantil. Além disso, o próprio ato de amamentar estimula o desenvolvimento normal do sistema estomatognático do bebezinho. Então, a amamentação natural, né, que é realmente no peito, na mãe, é um fator assim de muito desenvolvimento para dento facial no geral, né? Para a própria oclusão dentária e, consequentemente, para que esse bebezinho tenha uma mastigação correta no futuro, quando ele for uma criança, um adulto. Ele também estimula o crescimento anteroposterior da mandíbula, e isso já caiu em prova. O crescimento que o aleitamento materno propiciona, né, estimula, é o crescimento anteroposterior da mandíbula e propicia o estabelecimento da respiração nasal, além de preencher as necessidades emocionais ali do bebê, porque tem esse íntimo contato entre a mãe e o filho, né, estabelecendo também essa necessidade de estimular o instinto nato de sucção que o bebezinho tem. E a OMS, gente, ela recomenda o aleitamento materno exclusivo até a criança completar 6 meses de vida e a manutenção do aleitamento materno feita preferencialmente até 2 anos ou mais. Então, a partir dos 6 meses, você já pode ir incluindo outras coisas, né, outros alimentos, e mantendo preferencialmente, né, até os 2 anos, mas tem que ser exclusivo até os 6 meses de vida. Então, até os 6 meses, o bebezinho não pode ficar tomando Nescau, Coca-Cola, como a gente vê por aí, tá bom? Então, uma outra coisa que a gente precisa trazer, né, para a importância desse aleitamento materno é também a promoção do intenso trabalho dessa musculatura, né, da musculatura perioral. Isso vai influenciar o desenvolvimento correto de todos os padrões ósseos, dos padrões musculares, além de também gerar a fadiga nesses músculos. Então, essa fadiga nesses músculos vai fazer com que a criança satisfaça aquele instinto nato de sugar e não necessite de uma sucção não nutritiva, como, por exemplo, uma chupeta, um dedo, né? Então, essa amamentação natural, ela é muito importante com relação a isso. Lembrando que tudo aqui que eu tô falando é da amamentação natural, no peito. A amamentação artificial, na mamadeira, ela não tem muito esforço. Isso gera uma desordem nesse desenvolvimento normal da musculatura e dos maxilares. Então, com o intuito de suprir essas necessidades de sucção, durante o período de lactância, se ela for alimentada não pelo aleitamento materno natural e sim por mamadeiras, ela vai tender-se a se apegar em hábitos deletérios, como a sucção do lábio, sucção do dedo, chupeta, outros objetos, né? Então, precisa também ter cuidado com isso. Além disso, ele também estimula aí a qualidade dos tecidos dentários, porque o leite materno é uma fonte muito importante de cálcio e de outros minerais. E também propicia o desenvolvimento da ATM, né, da articulação temporomandibular, e a redução
do índice de cárie. E isso é um termo controverso. Redução do índice de cárie. E aí, gente, leite materno causa cárie ou reduz o índice de cárie? Tem muitas controvérsias. Apesar do leite materno produzir lactose, possuir lactose, as evidências trazem que, por conta de vários nutrientes e do fato de apenas a dieta não ser um fator decisivo para a instalação da cárie, lembra que precisa de vários fatores, da tríade de Kiese e tudo, ele não é capaz de causar a cárie, entendeu? Então, leite materno perante o CRO não causa cárie. O próprio CRO traz que ele é capaz de reduzir o índice de cárie, como eu falei para vocês no slide anterior. Porém, se você pesquisar no Google, a primeira coisa que aparece é um TCC de especialização lá de 2011 que afirma que ele é cariogênico e que causa cárie. E aí o que é que as bancas pequenas fazem? Não buscam a fundo as evidências, infelizmente. E aí eles podem trazer isso em questões afirmando que sim, causa cárie. Então, nesses casos, a gente sempre consegue entrar com recurso. Por quê? Porque a fonte é irrefutável, é o CRO. Entendeu? O próprio CRO diz o contrário. Então, na dúvida, você vai dizer que ele não causa cárie. Agora, se a banca colocar que você errou, né, colocar que ele causa sim cárie, entre em contato com a gente prontamente, peça a nossa ajuda, que a gente vai entrar com recurso utilizando a instrução aí do CRO para o leite materno, trazendo que ele reduz o índice de cárie e não causa cárie. E mais outros artigos presentes. Tá? Então, falta muito da banca pequena ter consciência. Ela abre o Google, vê lá a primeira fonte, que, gente, pesquisa é uma coisa muito incerta. Se não tiver sedimentado, você pode publicar o que você quiser. Principalmente em revista predatória, que você paga para publicar. R$300 está publicando o que você quiser. E aí vem uma banca de concurso e utiliza algo assim, não dá, né? Tem que tomar cuidado com isso. Temos algumas consequências da falta de aleitamento materno. Não, lembrando que eu não estou falando aqui da consequência nutricional e da consequência psicológica. Eu estou falando do ponto de vista oclusal. Quais que são essas consequências do aleitamento materno? O aleitamento ele é muito relacionado à prevenção de oclusopatias. Então, se você não tem esse aleitamento, falta esse aleitamento natural, né? O bebezinho começa a desenvolver algumas condições, como mordida aberta, mordida cruzada, vestibularização dos incisivos centrais superiores, os lábios hipotônicos, porque ele não tem esse hábito de sucção, então não tem mais esse estímulo à fadiga muscular, predisposição à respiração bucal, sobremordida profunda, estreitamento maxilar, palato profundo, apinhamento, sobresaliência, sobremordida e classe 2 de Engel, porque lembra que o aleitamento materno estimula o crescimento antero-posterior da mandíbula, então se ele não tem aquilo, o que é que vai causar? Classe 2 de Engel. E, gente, a principal consequência do uso do aleitamento artificial, que são as mamadeiras, é a mordida cruzada posterior. A principal de todas que eu falei é a mordida cruzada posterior, beleza? O aleitamento materno ele também é contraindicado em algumas situações. A gente sabe, né? Em que situações que vão ser essas? Mães infectadas pelo HIV, HTLV 1 e 2 também, o HTLV é da mesma família do HIV, uso de medicamentos que estão incompatíveis com a amamentação, exposição ocupacional a metais pesados e crianças portadoras de galactosemia. O que é a galactosemia? É a falta de uma das enzimas necessárias para metabolizar o açúcar do leite, tá bom? Alguns medicamentos que a gente utiliza durante a lactação. Gente, a gente precisa utilizar medicamentos que sejam o menos lipossolúveis possíveis, certo? Menos lipossolúveis possíveis. Então, para sedação consciente, a gente dá preferência a almidazolam. Para anestesia, a lidocaína. Para dor leve a moderada, dipirona ou paracetamol. Anti-inflamatórios, ibuprofeno, diclofenaco ou cetorolaco. Dor e edemas que estão com maior intensidade, pode utilizar os corticosteroides, de preferência dexametasona ou betametasona. E para antibióticos, penicilina, eritromicina e clindamicina. Beleza? Listinha que está no material de PDF de vocês, para vocês decorarem. Temos alguns medicamentos
que a FDA, né, classifica como seguro ou não durante a gravidez e a lactação. E isso é legal de se abordar. Gente, a FDA, a classificação do tipo A, quais que são os medicamentos do tipo A? São os medicamentos e substâncias para os quais os estudos controlados em mulheres não têm mostrado risco para o feto durante o primeiro trimestre, não tendo aí nenhuma evidência de risco em trimestres posteriores, então é muito remota a possibilidade de dano fetal, ou seja, é seguro, né? Os do tipo B, eles são estudos realizados em animais que não tiveram também risco fetal, só que esses estudos foram feitos só em animais, então não teve ainda estudos controlados em mulheres ou que teve algum efeito adverso. Então, os medicamentos e substâncias que estão incluídas nessa categoria, eles são considerados aqueles de prescrição com cautela. Precisa ter uma cautela, mas podem, tá? Então, A e B a gente pode prescrever. Quando começa a partir do C, o C, gente, são aqueles medicamentos que eles podem exercer efeitos teratogênicos ou tóxicos para os embriões. Então, mesmo não tendo estudo controlado em mulheres ou animais, a gente só utiliza se o benefício potencial justificar o risco potencial para o feto. Então, esses medicamentos são aqueles que a gente chama de prescrição com risco, certo? Já a D é quando já existe evidência de risco para fetos. Só que os benefícios em certas situações, como nas doenças graves ou em situações que põem em risco a vida, e para aqueles que não têm nenhuma outra alternativa, esses fármacos podem ser utilizados. Eles não são assim seguros, mas é a avaliação do risco-benefício, certo? E aí ele é aquele medicamento que é chamado de prescrição com alto risco. E os do tipo X, então perceba que eles seguem a classificação ABCDX e não ABCDE, tá bom? Os X, eles são aqueles que tanto os estudos em animais ou humanos têm demonstrado que o medicamento causa anormalidades fetais ou tem evidência de risco para o feto. Então, o risco supera claramente qualquer tipo de benefício. Então, eles são os medicamentos e substâncias que são contraindicados em mulheres gestantes e são considerados como prescrição com perigo. A gente tem um aqui bem conhecido, que é um medicamento muito utilizado para a face, para espinhas, que é o Roacutan, que ele é do tipo X, ele tem alto risco de anormalidade fetal. Então, a mulher, quando está utilizando o Roacutan, ela precisa obrigatoriamente se assegurar que não está grávida e tomar anticoncepcional o tempo inteiro. Usei Roacutan por 1 ano, em 2010. E, gente, era assim, um medo de no futuro, sabe? Será que ainda tem algum resquício do remédio? Mas enfim, deu tudo certo. Quer dizer, ainda não sei que ainda não tive filho. Mas enfim, é só para ilustrar um medicamento aí que a gente tem no mercado, que tanta gente usa, né? Que a gente tem como prescrição com perigo para grávidas e lactantes. Um tópico que vale muito a pena da gente lembrar, gente, é a lesão de Higa-Fed, não é? Gente, o que é a lesão de Higa-Fed? Ela é uma ulceração traumática na superfície ventral da língua que está comumente associada a dentes natais ou neonatais. Essa lesão ela pode resultar em uma inadequada sucção do leite da alimentação e aí coloca o recém-nascido em riscos de deficiências nutricionais. Então, nessas circunstâncias, intervenções dentais devem ser feitas. Então, se for um tratamento conservador, a gente faz uma suavização ali da borda incisal do elemento. Se for radical, aí é a exodontia. E aí a decisão se vai fazer um tratamento radical ou não é feita pela presença da debilidade nutricional, causada por essa dificuldade na amamentação. Então, em caso de mobilidade dental avançada, risogênese em estado inicial e diante de lesões com maiores extensões, muito mais difícil de tratar, a gente faz um tratamento radical, mas geralmente a gente utiliza o tratamento conservador. Vamos agora para algumas questões que a gente vai resolver sobre a amamentação. Gente, a primeira diz assim: na odontologia e em especial para a ortodontia, a amamentação é um importante desencadeador dentofacial, favorecendo a obtenção de uma oclusão dentária normal. O ideal é que o bebê seja amamentado exclusivamente no peito por no mínimo 6 meses. Dessa forma, haverá grandes benefícios. Escolha a alternativa que não está de acordo com os benefícios da amamentação para a oclusão.
Vamos lá. A. Preparação da musculatura para a mastigação? Verdadeiro, né? Tudo certo. Preparação dos músculos para a produção do som e da fala? Sim, a gente falou sobre isso. Reforço da respiração nasal? Também. D. Desenvolvimento do terço superior da face e da maxila para o bom posicionamento dos dentes. Aqui está o erro. O que é que a gente viu? Mandíbula, gente. É a mandíbula. Tanto que eu falei para vocês que uma das principais consequências de não se ter é a classe 2, né? Trabalho dos lábios, da língua e da face, facilitando a elevação da língua e o vedamento dos lábios, certinho. Próxima, VUNESP 2019. A amamentação natural é apontada como fator determinante na prevenção das más oclusões na dentição decídua, mista e permanente, favorecendo o adequado crescimento e desenvolvimento crâniofacial. Em contrapartida, a amamentação artificial por meio da mamadeira pode levar ao desenvolvimento de A. Sobremordida, B. Mordida cruzada posterior, C. Má oclusão de classe 3, D. Hipertonicidade muscular, E. Expansão da arcada superior. E o que é que eu falei para vocês? Quando o pacientinho é amamentado exclusivamente por mamadeira, a gente tem muito mais evidência. A principal condição, a principal defeito oclusal que a gente tem é qual? Mordida cruzada posterior. VUNESP 2019. Pacientes portadores de necessidades especiais requerem a atenção dos profissionais de saúde, tanto no tratamento quanto na prescrição de medicamentos. Assinale a alternativa que contém apenas medicamentos compatíveis com a amamentação, potencialmente seguros durante a lactação, sem a necessidade de interrupção da amamentação ou monitoração clínica e laboratorial do lactente. A, vamos lá, vamos ler todas, né? Ácido acetil salicílico, naproxeno, mepivacaína e ciprofloxacina. B, dipirona, ibuprofeno, lidocaína, amoxicilina com clavulanato, que é a penicilina, né? C, paracetamol, tramal, prilocaína, cloranfenicol. D, etodolaco, meloxicam, ropivacaína, doxiclina. E, antipirina, piroxicam, lidocaína e clindamicina. E aí, gente? Lembra da listinha? Volta na listinha, porque tá na listinha do PDF de vocês, do slide que eu apresentei. O único aqui que apresenta todos os medicamentos que eu falei para vocês de indicação é a letra B, dipirona, ibuprofeno, lidocaína e a penicilina, que é a amoxicilina, com o clavulanato e tranquilo. A lesão causada na base da língua pelos dentes inferiores quando a criança é amamentada é denominada de Hutchinson, Riga-Fed, Bo, Epstein, Clark, e aí? Gente, Riga-Fed, né? A gente viu também sobre isso, facinho. A agência americana FDA classifica os fármacos em 5 categorias de risco na gestação. Durante a amamentação, se for imprescindível ao cirurgião dentista prescrever um fármaco à nutriz, esse fármaco deve preferencialmente pertencer às categorias aí B e C, A ou C, B ou D, D ou X, A ou B. A ou B, né, gente? A gente falou sobre isso. A ou B. Tranquilo? Bem tranquilinho, né? Gostei bastante de estar com vocês aqui hoje. Tchau, tchau e até a próxima.